O maior testemunho que existe, a maior riqueza que existe, é o testemunho do batismo com o Espírito Santo. Você coloca uma pessoa, por exemplo, de lado, uma pessoa que tem uma casa, que tem uma empresa, tem um casamento, mas não tem o Espírito Santo. Ela tem carros, mas ela não tem o Espírito Santo. E você coloca do outro lado uma pessoa que trabalha de empregado e ganha um salário normal. Não tem casa, não tem carro, não é casada, é solteiro, mas é cheio do Espírito Santo. Quem tem mais? Quem tem o Espírito Santo. Não se preocupe com isso. Se você não tem uma casa ainda, se você não tem uma bela casa, o que você tem que ter é o Espírito Santo. Porque o maior bem que uma pessoa possa ter, o maior testemunho que uma pessoa tem para dar, é o testemunho de poder abrir a boca e falar assim, ó, graças a Deus, pastor, hoje eu sou batizado com o Espírito Santo. É o maior testemunho que existe, não tem um que chegue perto. Então você pode estar passando a luta que for, você é cheio do Espírito Santo, graças a Deus. Essa igreja aqui, materialmente, ela era muito pobre, mas espiritualmente ela era muito rica. Alguns dessa igreja foram mortos, queimados, mas não negaram a fé. Será se a gente suportaria? Porque tem gente hoje, está cheio de cristão hoje, que não pode nem repreender ele, pode nem repreender com mansidão, normal, com carinho, nem com carinho. Quer dizer, a pessoa muito, espiritualmente, ela é muito pobre, para falar abertamente, miseravelmente pobre. Não pode falar nada com ela. Tem que deixar ele, não mexa com ele, não mexa com ela. Porque as obras de Esmirna não chegavam nem perto das obras de Éfeso, que tinha muito trabalho, lembra que a gente falou? Muito trabalho, mas perdeu o primeiro amor. Já essa aqui não tinha tantas obras, mas as obras de Esmirna tinham qualidade. Às vezes a pessoa não tem tantas obras, mas tem qualidade. É uma pessoa de Deus. Ninguém dá nada por ela, ninguém dá nada por ele, mas Deus dá. Quer dizer, eles tinham qualidade nas obras. Não eram ricos materialmente, mas espiritualmente era o quê? Rico, apresentava para Deus um bom testemunho, suportavam tudo por amor ao nome de Jesus. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de quem? De Satanás. Então, no nosso meio, a gente vai ter sempre isso aqui, pessoal. A gente vai ter no nosso meio os fofoqueiros, nós vamos ter no nosso meio as pessoas que contaminam, tentam contaminar, vão se infiltrar. Não tem jeito, são os da sinagoga de Satanás. Você sempre vai ver alguém da igreja fazendo fofoca dos outros, falando mal dos outros, e tentando contaminar aqueles que são de Deus. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me desviar. Eu não tenho que fazer o que eles fazem, senão vou ser igual ou pior do que eles. E nem tratar eles mal, senão você vai ser igual ou pior do que eles. Você tem que fugir da aparência do mal, porque sempre vai existir. Deus está falando, eu conheço vocês. Eu sei da fé de vocês, eu sei que vocês são fiéis, suportam tudo. E devido ao sofrimento, devido à perseguição, eles se tornavam cada vez mais o quê? Mais forte, porque a pessoa de Deus é assim. Quanto mais perseguida ela é, quanto mais luta ela enfrenta, mais ela busca Deus. Mas ela vai para os pés de Jesus, ela vai ler mais a Bíblia, ela vai jejuar mais, ela vai orar mais. Quer dizer, ela vai ficando mais o quê? Era a situação deles. Quanto mais perseguidos eles eram, mais forte eles ficavam. Mas Deus falou, o Espírito Santo falou, mas eu conheço também os que são da sinagoga de quem? Que está no meio de vocês, tentando contaminar vocês, e vocês permaneceram o quê? Firme. Então, posso falar uma coisa? Permaneça firme. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós aonde? Na prisão, para que sejam tentados. E tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Fala aí agora. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa. Essa partezinha aqui, que fala bem no finalzinho, ó, ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. E quando ele fala essa parte aqui, ó, não temas, isso aqui quer dizer o quê? Que Jesus nunca prometeu facilidade. Nunca. Nunca disse que seria fácil. Nem dentro da igreja. E nem dentro da sua casa. Ele nunca prometeu, nunca disse que seria fácil. Nunca disse que a pessoa chegaria na igreja e nem aconteceu o quê? Nada. Não. Ele fala, não temas das coisas que há de quê? De padecer. De padecer. Eis que o diabo lançará o quê? Lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação o quê? De 10 dias. Esses 10 dias aqui representam assim um grande período de provações, tentações, de luta. Tem gente que fala assim, pastor, parece que não acaba o que eu estou passando. Tá compreendendo? Sim ou não? Por que Deus está permitindo? Sabe por quê? Para você recorrer mais a Ele, para você orar mais, buscar mais, para você não se perder. Quando eu digo você, eu estou me incluindo. Para a gente não se perder, para a gente orar, viver no Espírito, na fé, pensando nele o dia todo, sempre orando, sempre buscando, porque a luta é grande, não é fácil, e sempre vai ser assim, vai apertar cada vez mais. Qual o segredo? Permã até a morte, está aqui, ó. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí no versículo 11, que é o versículo final dessa parte, o que fala aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fala, né? O que vencer não receberá o dano de quê? Da segunda morte. Quer dizer, a segunda morte é a condenação eterna, né? É a condenação eterna no lago de fogo. E é um lugar tão terrível, um lugar tão cruel, que ele vai pegar o próprio inferno e a própria morte, lançar no lago de fogo, que será a segunda morte. E nesse lugar é o mais terrível que existe. Que é um lugar que o pai não deseja que o seu filho vá. Quem tem filho? Você permitiria que seu filho entrasse dentro de uma fogueira, baixinha, pequenininha, pelo menos por um segundo? Permitiria? Por quê? É isso que Deus não quer, pessoal. Olha para mim, olha. É isso que Deus não quer para a gente. Deus sabe quem é o inferno. Deus sabe como é o inferno. Deus não quer um filho dele lá. Eu não ia permitir que meu filho entrasse em nenhuma fogueira, por menor que ela fosse, nem por um segundo. Imagina a dor de um pai olhar para um filho com o pé. Não tem como. É terrível. Agora imagine Deus, a luta de Deus. Olha a luta de Deus, ó, toda quarta-feira Deus lutando, falando, não faça isso, não vá por aqui, não seja assim, leia a Bíblia, ore, jejue, não falte quarta, não falte domingo, vigia no trabalho, vigia nas andanças, nas viagens, vigia. Deus está sempre lutando para quê? Para evitar que a gente vá para onde? Para esse lugar. Para esse lugar aqui, ó. Posso falar uma coisa para os senhores? Posso? Tudo que existe nesse mundo pode esperar. A salvação não. Casamento pode esperar, você que é solteiro. Vida financeira pode esperar. Mas a salvação é agora. Não pode esperar. Não podemos correr risco. Se eu tenho que tomar algum tipo de decisão, de atitude, que está colocando a minha salvação em risco, não pode esperar. Então, tome essa decisão. E quem está firme, quem está na fé, então permaneça firme até o fim. Quer dizer, não existe promessa maior do que essa, de a pessoa escapar da segunda morte. Essa promessa aqui é a mesma promessa do recebimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o escape da segunda morte. Quem recebeu o Espírito Santo
quem tem o Espírito Santo está salvo, porque todos aqueles que têm o Espírito Santo, o seu nome está lá, já está separado, o seu nome já está escrito no livro da vida. O diabo só quer tirar ele de lá, aí ele vem com as tentações, para tirar o nosso nome de lá, e ele quer colocar uma duvidazinha na nossa cabeça, uma duvidazinha, para tirar o nome, que a maior promessa que existe é isso aqui, é o livramento da segunda morte, e permanecer salvo, aqui ó, com o nome escrito no livro da vida. Então, se você ouviu, olhe para mim, se você, eu falo, quando eu falo se você ouviu, porque tem gente que vem à igreja, a palavra entra aqui, e ela não vai obedecer, não vai. Mas se você ouviu essa pregação de verdade, ei, e tem alguma coisa, pessoal, que você enxergou, e você quer ser livre da segunda morte, então deixa isso aí, larga tudo. Muitos pedem o Espírito Santo, não recebem porque não se arrependeram. Não adianta pedir. Nunca se arrependeu de verdade. Então não adianta pedir o Espírito Santo. É por isso que você vê pessoas antigas na igreja e não tem o Espírito Santo. Por que não tem? Nunca se arrependeram. E se você é antigo de igreja, você se batizou, ou seja, tomou um banho, sua vida não mudou, continuou do mesmo jeito, então era bom você nos procurar para a gente atender você. Ah, mas tem muita gente, não tem problema. Era bom você procurar a gente. Vou repetir. Não adianta pedir o Espírito Santo se não se arrependeu. Tem que se arrepender e se batizar nas águas. Tudo bem que tem pessoas que recebem o Espírito Santo antes do batismo, mas se arrependeram antes. E depois se batizam. Mas elas se arrependeram. Mas há pessoas que não se arrependeram. E se você quer ser livre da segunda morte, tem que se arrepender e se batizar nas águas e receber o Espírito Santo. Fala comigo assim, tudo pode esperar, menos a salvação. Pense nisso.